Tibete é uma região autónoma localizada no sudoeste da China, junto à cordilheira do Himalaia e próximo de vários países asiáticos. Com raízes históricas muito antigas, este território destaca-se pela sua profunda riqueza cultural e espiritual. Conhecido pela estreita ligação ao budismo tibetano e pela liderança simbólica de Dalai Lama, esta província tornou-se, ao longo do último século, palco de um dos conflitos políticos e culturais mais duradouros da Ásia. A disputa entre China e o Tibete envolve temas relacionados com a soberania, a identidade cultural, a liberdade religiosa e os direitos humanos. Para compreendermos a situação atual, é essencial olhar para a história, para as causas de conflito e para as diferentes partes envolvidas. De um lado está a República Popular da China, que administra o Tibete desde 1950 e afirma que esta região é uma parte inseparável do seu território. Apesar do conflito, o governo chinês promove políticas de desenvolvimento económico, integração nacional e controle político na região. Do outro lado está o povo tibetano, composto por monges, agricultores, pastores e habitantes urbanos que procuram preservar a sua língua, cultura e religião. Fora do Tibete, encontramos o Dalai Lama e o respectivo governo no exílio, sediado na Índia, que defendem a autonomia cultural e religiosa do território. Por fim, existe ainda a comunidade internacional, formada por ONGs, especialistas de direitos humanos e governos que, embora critiquem violações de direitos, têm uma atuação limitada por razões geopolíticas. Ao longo da história, o Tibete sofreu sucessivas ocupações por parte de múltiplas nações, impérios e dinastias. Esta região vivenciou períodos de dominação mongol e chinesa e, além disso, teve o seu território invadido por tropas britânicas no início do século XX. Eventualmente, com a queda da dinastia Qing na China, o Tibete declarou a sua dependência em 1913, mantendo a autonomia por quase 4 décadas. Assim sendo, fica claro que a origem desta rivalidade remonta a várias décadas atrás e não se limita a eventos mais recentes, tendo subjacente diversas causas. O primeiro ponto de tensão tem origem na história política, a quando da invasão do exército chinês no Tibete em 1950. Tinham como intenção reincorporar a área, uma vez que considerava a região uma parte histórica do seu território. Muitos tibetanos consideraram este processo uma ocupação, em contrapartida, a China descreveu como uma libertação pacífica. Em 1951, a assinatura do Acordo dos 17 Pontos definiu as relações entre China e Tibete. Esta parecia direcionar as questões políticas para uma solução diplomática. No entanto, a orientação militar ofensiva da China arrastou esse problema por mais de meio século, tornando a autonomia política do Tibete uma verdadeira incógnita. O segundo motivo diz respeito à religião e cultura. O Tibete é profundamente ligado ao budismo e a influência do Dalai Lama sempre foi central. As limitações impostas a práticas religiosas, ao ensino monástico e ao papel das autoridades espirituais foram alguns fatores que aumentaram a inquietação. Outra causa fundamental é a questão linguística e demográfica. O mandarim tornou-se dominante em escolas e instituições, o que muitos tibetanos consideram uma ameaça à sobrevivência da sua língua. Finalmente, existe o interesse económico e estratégico. O Tibete possui reservas de recursos naturais, é fonte de importantes rios asiáticos e ocupa uma região estratégica na fronteira com a Índia. Em 1959, uma grande revolta em Lhasa marcou um momento decisivo. Este evento crucial ocorreu na sequência de um convite invulgar das autoridades chinesas para que Dalai Lama participasse num evento em Lhasa sem a sua segurança pessoal habitual. Esta exigência foi percebida como uma ameaça direta à liderança do líder tibetano, o que levou a procurar e a obter asilo político na Índia. Este episódio ilustra de forma clara as tensões históricas profundas entre a China e o Tibete. Durante as décadas seguintes, ocorreram protestos periódicos, momentos de grande repressão e mudanças profundas na vida religiosa e cultural. Em 2008, ano dos Jogos Olímpicos de Pequim, novas manifestações surgiram em várias cidades tibetanas. A resposta chinesa foi dura e o mundo voltou a olhar para o Tibete. 3 anos depois, o líder espiritual máximo abdicou dos papéis políticos e administrativos, abrindo caminho para a sucessão no cargo de chefe de Estado do governo, que se encontrava no exílio. A sua proteção internacional, marcada por recepções com chefes de Estado ao redor do mundo, provocou a ira de Pequim. Nos últimos anos, têm sido registados protestos isolados, denúncias de assimilações culturais e discussões sobre quem escolherá o próximo Dalai Lama, um tema que mistura religião e geopolítica.
Hoje, o Tibete continua sob forte controle político e militar. A China investe em infraestruturas e modernização, mas mantém mecanismos rígidos de vigilância e limitação da liberdade religiosa e cultural. Escolas e instituições tendem a privilegiar o mandarim e há denúncias de desaparecimento progressivo da expressão cultural tibetana. Apesar disso, a resistência continua, seja através de manifestações, seja pela preservação da cultura em comunidades exiladas. O conflito transformou profundamente a sociedade tibetana. A perda da liberdade religiosa afetou monges e mosteiros. A pressão linguística afetou o ensino e famílias inteiras sofreram com prisões, mortes ou exílio. Politicamente, o Tibete tornou-se um dos temas mais sensíveis da política chinesa e também um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos e pela preservação cultural. A comunidade internacional denuncia violações e apela ao diálogo, mas a intervenção é limitada. A influência económica e diplomática da China reduz a capacidade de governos e organizações exercerem pressão significativa. Movimentos de solidariedade, artistas e ativistas continuam a chamar a atenção para o Tibete. Um grupo de manifestantes protestou este domingo em Paris contra a visita oficial do presidente chinês Xi Jinping à França. Num viaduto da autoestrada foi pendurada uma faixa que dizia "Tibete livre, ditador Xi Jinping, o teu tempo acabou". A mensagem foi exibida a quando da passagem de uma comitiva que transportaria o chefe de Estado da China. Xi está numa digressão por 3 países europeus. Depois de 2 dias em França, visitará a Hungria e a Sérvia. São 2 países considerados amigos da China e próximos do presidente russo Vladimir Putin. Mas na prática, o conflito permanece sem resolução e com poucas perspectivas de mudança profunda a curto prazo. O conflito no Tibete não é apenas uma disputa territorial, é uma luta pela identidade, pela liberdade religiosa, pela cultura e pelo futuro de um povo que tenta preservar as suas raízes num dos lugares mais espirituais do planeta. O que acontecerá nas próximas décadas, especialmente com a sucessão do Dalai Lama e com mudanças culturais dentro do Tibete, determinará o rumo deste conflito que já dura há mais de 70 anos.